Aleluia. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Senti a unção. Hoje eu estou sentindo uma unção diferente. Você está sentindo neste lugar? Oh, aleluia. Louvado seja Deus. O Senhor, Ele está na casa, queridos. E Ele tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Como todas as noites de quinta, de terça, de segunda e de domingo. Ele sempre tem uma palavra para o nosso coração. Amém? E eu creio que nós não vamos sair daqui da mesma forma. O tema da mensagem de hoje é uma pergunta. E eu quero saber se você está aí mesmo nessa unção para dar uma resposta de verdade. Aleluia. Você se move por fé ou por vista? Porque é o que lhe move. É aquilo que você vê, aquilo que você pega, aquilo que você tem que apalpar. Ou você é aquele que primeiro você pisa, depois você vê? Me diga aí. Ih, senti um negócio meio assim. Rapaz, eu não sei se eu piso, não sei se eu vou. Eu não sei que eu quero apalpar primeiro para depois eu chegar. Mas quem serve ao Senhor, a gente já sabe a resposta, é ou não é? Nós que servimos ao Senhor, nós já sabemos a resposta dessa pergunta. E foi essa pergunta que o Senhor me fez nessa tarde de hoje. Em que eu tenho me movido para poder seguir, para poder viver aquilo que Ele tem para a minha vida como promessa, para a sua vida. O Senhor ministrou isso no meu coração. O que eu tenho me movido para crescer, para conhecer mais a Jesus, para viver as Escrituras. Amém? Nós vamos trabalhar hoje 3 textos que o Senhor ministrou no meu coração. Primeiro eu montei a mensagem, depois ele disse, para, não é por aí não, é por aqui. Aí eu voltei lá, ainda falei com Tati, não foi, Tati? Eita, Tati, Deus mudou tudo. Aleluia, aí Jesus, Ele faz isso, queridos. Ele coloca algo no nosso coração, depois Ele esmiuça de outra forma. Amém? Louvado seja Deus. Ali no livro de Gênesis 11, vai ser ali o primeiro texto que nós vamos trabalhar um pouquinho nessa noite de hoje. Abra sua Bíblia comigo. Olha aqui também pelo telão. Amém? Gênesis 11, a partir do versículo 24. Nós vamos ler do versículo 24 até o versículo 32. Amém? Vamos lá. E viveu Noá 29 anos e gerou Terá. E viveu Noá, depois que gerou Terá, 119 anos. E gerou filhos e filhas. E viveu Terá 70 anos. E gerou a Abraão e a Noá e a Arã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abraão, a Noá e a Arã. Arã gerou a Ló e morreu estando seu pai, Terá, ainda vivo na terra do seu nascimento, em Uz dos Caldeus. Tomara Abraão Noá mulheres para si. O nome da mulher de Abraão era Sarai, e o nome da mulher de Noá era Milca, filha de Arã, pai de Milca, e o pai de Iscar. E Sara foi estéril, não tinha filhos. Tomou Terá Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Arã, filho do seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher do seu filho Abraão, e saiu com eles de Uz dos Caldeus para a terra de Canaã. E vieram a Arã e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá na terra de Arã. Amém, queridos? Louvado seja Deus. Vamos esmiuçar um pouquinho aqui esse texto para a gente entender um pouco. Aqui esse texto fala acerca de algumas gerações. Eu não quis ler os versículos acima porque eu queria chegar até Terá. Se eu fosse ler um pouco dos versículos acima, a gente ia gastar tempo, né? E a gente quer trabalhar aqui com aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração, aquilo que Deus quer falar. Queridos, Terá era o pai de Abraão. Noá era o bisavô de Abraão.
A Bíblia diz que Terá pegou os seus filhos, pegou Arã, pegou Noá e pegou Abraão, saiu da sua cidade, da sua terra, que era Ur dos Caldeus, para uma caminhada até a Canaã, até a terra prometida. Quando chegou numa terra chamada Arã, cuja o filho de Terá era Arã, que ele morreu na terra de Uz. O que aconteceu? Terá paralisou naquele lugar. Por quê? Eu comecei a estudar, eu já estudei um tempo esse texto, e esse texto ele ministra e queima muito forte o meu coração. Terá, ele se paralisou na terra cuja o nome era de quem? Do seu filho. Por quê? Ele habitava na terra de Ur dos Caldeus. E lá, o terceiro filho dele veio a óbito. Morreu. Imagine só um pai que perde um filho e vai para uma cidade cujo nome é o nome do quê? Do seu filho. Imagine só a dor daquele homem. Como foi que ele ali não conseguiu chegar à sua terra, a qual ele tinha pegado a sua família para uma trajetória e uma caminhada para chegar em Canaã? Ele paralisou, cuja onde? Na dor. Do que? Da perda. Então Terá, ele parou ali naquela terra, aonde ele tinha como lembrança, aleluia, o nome do seu filho. Eu comecei a imaginar como cada um de nós imagina uma situação dessa. Perder alguém que a gente tanto ama, alguém que é um filho, e você se deparar em um lugar cujo nome é o nome do seu filho. Então ele não teve forças. Terá, ele não teve forças. Eu creio que ele não teve forças psicológicas para começar, para trilhar o caminho que ele tinha colocado no seu coração, que era chegar onde? Até Canaã. Ele paralisou naquele lugar, queridos. E o que aconteceu? Ele morreu. Não é verdade? Quantas lutas, quantas dificuldades nós enfrentamos, e que acontece o quê? Quando a gente chega em um lugar semelhante. Vamos lá, vamos parar um pouquinho para a psicanálise um pouco. Dentro da psicanálise nós estudamos o inconsciente do paciente. Nós vamos lá buscar aquilo que o paciente está lá guardado, que ele viveu na sua infância, e que a gente vai resgatar uma criança que viveu um trauma e que ficou lá paralisado. Então naquele momento veio tudo à tona. O que aconteceu? Terá, ele foi o quê? Gatilhado. Ele recebeu um gatilho. E nesse gatilho ele não teve força para poder conseguir chegar na sua trajetória. E cada um de nós chega momentos nas nossas vidas que nós vivemos situações que nos paralisam. A nossa criança sombra, a nossa criança anterior lá de trás, elas nos possuem, elas nos paralisam para que a gente não venha chegar ao lugar onde Deus quer que nós chegamos. Aleluia. Então, queridos, eu quero lhe dizer, por isso que Deus, ele é dono de toda a ciência. Por isso que Deus, ele é dono de tudo. Eu costumo dizer que tudo é dele. Aleluia. Às vezes os homens, eles acham que eles que eram dono, que Freud era o dono da psicanálise. Querido, o dono da psicanálise era Jesus. O dono da psicanálise para mim é ele. Aleluia. Porque a cada dia eu tenho me apaixonado e eu tenho entendido à luz da palavra e visto tantas coisas por dentro das escrituras, o quanto Deus, ele é poderoso. Então naquele momento, Terá, o que aconteceu? Ele foi gatilhado. Naquele momento, o subconsciente dele, que estava no meio do consciente e do inconsciente que ficava no meio, lembrou do seu filho e ele paralisou, gatilhou, parou. Não foi mais para lugar nenhum. Porque é uma dor, é uma perda. E muitos de nós dizem, porque porque a irmã paralisou, que nada avança, bora, vai para lá, vai para cá. Mas às vezes a gente não entende a dor das pessoas. A gente não entende que cada um passa por coisas diferentes e que cada um reage de uma forma diferente. Terá, ele não conseguiu. Mas será que Deus ficou refém de Terá? Não. Deus, ele não ficou refém de Terá. Louvado seja Deus. Porque Deus, ele tinha um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que foram dias de Terá 205 anos. E morreu Terá em aonde? Arã. Morreu, paralisou,
no lugar da dor. E o que nós precisamos aprender com essa lição de hoje? Ele reuniu todas as suas dores e ele não conseguiu avançar. Ele paralisou e ele morreu para poder viver uma promessa. Por quê? Porque, queridos, a caminhada, nós pensamos que a caminhada da terra prometida começou no momento no qual o Senhor disse para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, do meio da tua casa e vai para a terra que eu te mostrarei. E aí um pouco nos versículos abaixo, o Senhor diz a ele: olhe, todas as famílias serão benditas na terra. E essa terra aqui eu darei a ti por herança. Não começa por aí. Começa por ele. Começa por um homem que se levantou. Começa por um homem que é guerreiro. Começa com um homem que juntou a sua família e disse: eu vou curvo esta terra. Aleluia. Sem mesmo imaginar que aquela era a terra que estava com gigantes, que era uma terra que estava ali cheia de cananeus, mas era onde a terra da promessa. Aleluia. Ele paralisou porque ele não estava no momento com a sua fé vigorada. Aquilo que ele viu, aquilo que ele sentiu, aquilo que ele gatilhou, ele paralisou. Mas Deus, com a sua infinita bondade e misericórdia, Gênesis 12, chamou Abraão. Eita glória! Oh, Deus maravilhoso! Gênesis 12. O Senhor disse assim para Abraão: ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te... Ele falou o nome da terra? Ele falou: você vai para Canaã, Abraão, porque de lá as famílias serão benditas. Porque lá vou te fazer uma grande nação. Porque lá em diante farei uma promessa de um filho. Porque lá vai acontecer tantas coisas e blá, 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 que você já sabe. Mas o Senhor disse: eu lhe mostrarei. E ele fez o quê? Pegou a sua esposa, pegou aquilo que ele já tinha conquistado em Harã e o quê? Deu no pé. Olha que coisa linda. Queridos, Abraão veio de uma linhagem do meio do catolicismo. Ele veio de uma linhagem que aquele povo ele não cria muito em Deus. Ele era idólatra. A família de Abraão era idólatra. Terá, ele trabalhava com as esculturas. Então era um homem que não tinha aquela força, aquela intimidade. Não era aquele homem que conhecia a Deus. Não era aquele homem cheio do Espírito Santo. Blá, 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 como nós hoje somos cheios. Como nós estamos aqui e seguimos Jesus e estamos com Ele. Mas o cabra era ousado e obediente. Ele ouviu a voz de Deus para sair do meio de uma terra, para ir para um lugar que ele não sabia. Naquele momento ele não estava vivendo porque ele estava vendo. Ele estava vivendo por a fé. Não era por vista. Era pela fé. Foi pela fé que Abraão largou tudo e disse: eu vou obedecer. Eu vou assim, Senhor. Eu vou. E quanto de nós? Jesus diz assim: minha filha, dê um abraço ali na irmã. Eu estou indo para o básico do básico. O que é que a gente diz? Eu não vou não, Jesus. Vá ali na casa de Dona Socorro. Não vou não, Jesus. Vai ali fazer alguma coisa. Vou não, Jesus. Jesus ainda dizendo para onde a gente vai. E a gente não quer ir. E Abraão está nos dando nessa noite uma lição de um homem de fé que estava no meio da idolatria, queridos. Um homem com a fé sobrenatural. E que Deus cita o tempo todo que era amigo íntimo de Abraão. Olha só. E muitas vezes nós estamos aqui, nós servimos ao nosso Pai e nós não obedecemos o mínimo que Deus pede. Nós não damos ouvido àquilo que Deus quer fazer, até nas nossas vidas, coisas nossas. A gente não obedece. E Abraão, ele não queria apalpar. Ele poderia assim: Deus, para onde eu vou? Que terra é essa? O que vai acontecer nessa terra? O que eu vou enfrentar lá na frente? Mas o Senhor não disse nada. Disse: ó, sai aí do meio dessa terra, da tua parentela. Louvado seja Deus. E ele fez o quê? Ele saiu. E o Senhor falou com ele, no versículo 3. Abençoar-te-ei quem te abençoarem, e amaldiçoei o que te amaldiçoares. E em ti
serão benditas todas as famílias da terra. Querido, você sabendo que nós somos essa família bendita? Você sabia disso? Nós somos essa família bendita. Nós estamos arraigados na videira também de Abraão. Porque nós somos, isso é promessa. Isso vem lá do Velho Testamento, isso vem lá no início de todas as coisas. Nós somos essa família bendita, que faz parte, quando Jesus disse assim, olha Abraão, em ti será família, as famílias serão benditas. E nós estamos incluídos nessa promessa. Amém? Aleluia. Sua família é bendita, dê um glória a Deus. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz no versículo 5, tomou Abraão, a Sarai sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que havia adquirido, e as almas que lhe acrescentaram em Harã, e saíram para a terra de quê? Canaã. Aleluia. E chegaram à terra de Canaã. E passou Abraão por aquela terra, até o lugar de Siquém, até o carvalhão de More, e então os cananeus na terra. E lhe apareceu o Senhor a Abraão e disse, a tua descendência darei a esta terra. Olha só o que Deus falou para Abraão. Que era a descendência que ele daria. O povo do deserto na caminhada para chegar até lá. O que aconteceu, o que o irmão Fabiano falou aqui. Que tudo faz parte, aleluia, do nosso irmão José. Das 12 tribos, como foram separadas as 12 tribos. Como tudo aconteceu. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que ele foi e levou. Quem aqui já criticou Abraão porque levou Ló? Ninguém? Ninguém falou nada de Abraão. Porque Deus disse que não era para levar Abraão, Ló, e levou Ló. Quem aqui nunca criticou Abraão por causa disso? Porque Abraão levou Ló. Sabe o que Deus falou comigo hoje? Muitos abrem a boca e criticam Abraão porque levou Ló. Você levaria, se você tivesse um sobrinho cujo seu filho foi morto e ele não fosse desamparado, não tivesse ninguém? Será que você levaria ele com você? No meio da caminhada? Me diga aí. Depois disso a gente não vai criticar mais, né? A gente não vai mais dizer, mas porque Deus mandou Abraão sair do meio da tua casa, do meio da tua parentela. Querido, nós temos uma humanidade, nós somos humanos. Nós temos pessoas que nós amamos. Será que você teria a coragem de deixar alguém em uma terra desamparado? Sem ninguém? Sem avô, sem pai? Sem ninguém para poder se acolher? Será que você teria coragem? Será que eu teria coragem? Ou eu levava meu sobrinho comigo? Ah, Cris, mas Ló fez besteira. Mas Ló, não interessa, queridos. A nossa vida é escolha, entenda isso. Eu preciso entender que eu vou escolher. Deus, Ele não bota a faca no pescoço de mim, meu e seu, não. A minha vida é escolha. Nós temos o livre-arbítrio. Quem é invasor é o diabo. O nosso Deus, Ele nos dá escolha. Você me quer, venha. Se você não me quer, fique com quem você quiser. Porque nós muitas vezes passamos por tantas coisas e nós queremos culpar a Deus. Ah, por que Deus isso? Por que Deus aquilo? Queridos, entendam uma coisa. A nossa vida é decisão. Eu decido aquilo que eu quero para mim. Eu decido aquilo que eu quero viver. Eu decido aquilo onde eu quero chegar em Deus. Nós temos que parar com essas coisas de dizer, porque eu não vou, porque Deus isso, meu pescoço está na reta, a escolha é sua. Deus não anda com faca no pescoço de ninguém. Se você quer viver com Ele, venha. Se você não quiser, problema é seu. Livre-arbítrio, a Bíblia fala sobre isso. Nós precisamos entender isso. E a gente tem que parar com esse negócio. Sabe o que é isso? São crenças que nós carregamos. Ouvimos aqui, ouvimos ali, caminhamos aqui e dizemos que Deus é isso. Não! Não, eu disse não, Senhor. Quando vem, eu vou lhe dizer, quando vem alguém com essa conversa para o meu lado, eu fico virada no giraia. Fico virada no giraia. Eu digo, meu filho, minha filha, vá se converter. Em nome de Jesus, vá ler a Bíblia. Você é livre. Você é livre. Deus não quer ninguém servindo a Ele, queridos, forçado não. Eu vou para a igreja e por causa disso, eu só vou. Deus não quer que você esteja aqui sem querer estar. Se você está aqui sem querer estar, você está se enganando. Sinto muito lhe dizer.
Se você está aqui para cumprir uma escala, se você está aqui achando que eu vou ali para o presbítero me ver, eu vou ali para a Uberlândia me ver, meu filho, em nome de Jesus, vá se converter. Porque você é livre nele. Ele não está com faca para você servir a ele. Você serve a ele porque você quer. Você está com ele porque você quer. Ele quer que você tenha prazer em adorar a ele. Que você tenha prazer em servir a ele. Agora o diabo não. O diabo ele entra, ele bagunça tudo, ele bagaça tudo. Você querendo ou não. Só é você dar legalidade que ele entra e acaba com tudo. Mas o nosso Deus querido, ele é fino. Ele é educado. Aleluia. Ele deixou tudo prontinho na palavra dele, bonitinho, escritinho, para não ter bagunça na sua cabeça nem na minha. Para depois a gente dizer assim, ó, ah não, porque... Não, queridos, bora para a palavra, bora para a Bíblia. Bora ver o que é que a Bíblia diz sobre isso. Bora ver o que é que a Bíblia diz sobre aquilo. Aí fica um bocado de crente dentro da igreja, parecendo que Deus está com a faca no pescoço para nós servirmos a Ele. A Bíblia diz, sabe o quê? Se você quer vir até mim, largue tudo, pegue a sua cruzinha, dando glória, e venha com ela. Não corte os pedaços, não. Pega a sua cruzinha e venha caminhando com ela, dando glória. Ele disse logo, eu não estou chamando você enganado. Cortando para miúdo, ele disse, vai ter pau por cima da cabeça, certo? Vai ter aflição, vai ter luta, vai ter guerra. E aí, eu sou o seu sustento. Vou lhe dar logo o selo do Espírito Santo. Vou derramar os dons aí para você suportar as pelejas. Ele vai estar com você. Na hora que cair, ele vai levantar. Na hora que pecar, ele vai divertir. Na hora que chorar, ele vai ser o consolo. Vai pegar suas lágrimazinhas. Vai levar lá no alto para o Pai. E ele não vai te desamparar. Mas ele não está com faca no seu pescoço. Eu precisava dizer isso essa noite. Porque Deus me pegou de jeito. Ele me pegou de jeito. Ele disse, não é assim não, minha filha, as coisas não. Aleluia, louvado seja Deus. E Abraão, ele foi. Ele obedeceu. Ele se entregou para viver uma promessa. Que não era apenas sobre ele. Era sobre uma grande multidão. Era sobre as 12 tribos. Era sobre tantas coisas que Deus iria fazer. Aleluia. E ele não foi por vista. Ele agiu sobre a sua fé. Então eu quero, queridos, ativar você nessa noite de hoje. De você buscar a olhar as coisas nos olhos da fé. Eu aprendi uma coisa com minha sogra. Um dia a gente estava conversando. E ela disse, Cris, vou lhe dizer uma coisa. Aprenda a olhar as coisas nos olhos espirituais. Ande no espírito, que você vai ver de tudo. Agora, se você entrar na carne, se prepare. Porque a carnificina vai ser você. Ande no espírito. Não ande na carne. Olhe tudo no espírito. Ore, peça discernimento. Comece a enxergar as coisas no espiritual. Queridos, a gente é crente. Nós servimos ao nosso Deus. Se a gente andar na carne, nós estamos, meu filho, mal na fita. Se nós andássemos na carne, nós estamos mal na fita. Nós precisamos entender que nós somos filhas e filhos de Deus. E que devemos andar no quê? No Espírito. Por quê? O Deus que nós servimos, Ele está aqui? Você pega Ele? Você apalpa Ele? Não, Ele é Espírito. Então nós precisamos andar em Espírito. Sabe por que nós perdemos guerras e batalhas? Porque a gente não anda no Espírito. Qualquer coisinha, a carne do pé vem para a cabeça. Rapidinho, não é nem da cabeça para o pé. Porque, né? Não é ao contrário, é de baixo para cima. Não é verdade? Mas se a gente anda no Espírito, se a gente exercitar a andar no Espírito, eu quero lhe dizer que várias batalhas, várias guerras, nós vamos vencer. Em nome de Jesus. Amém? Louvado seja Deus. Agora eu começo a pregar, né, não, Anny? Vou começar a pregar agora. Aquele que anda por fé são os bem-aventurados. Aquele que é ousado no Espírito são os bem-aventurados. Aquele que não espera o chão e pisa primeiro são os bem-aventurados.
É esse que Jesus procura. A Bíblia fala sobre quem? Sobre o próprio mestre. Os discípulos queridos, ele caminhou a vida todinha com Jesus. Foi ou não foi? Os discípulos, ele caminhou a vida toda com Jesus. Jesus sempre estava falando para ele que ele iria para o Pai, que ele iria ressuscitar, que o templo seria derribado e que com 3 dias ele seria erguido. E tantas coisas que Jesus no meio dos discípulos. Várias situações, várias curas, vários milagres eles presenciaram naquele tempo. Tantas coisas eles vivenciaram. Eles viram a mulher do fluxo de sangue sendo curada. Eles viram o cego de Jericó. Ele viu os endemoniados sendo libertos. Ele viu o gadareno, imagine, ninguém segurava aquele homem. Eles acompanharam tudo isso. E aí o tempo foi passando, as coisas foram acontecendo. Os 4 evangelhos, cada um tem uma revelação diferente. E de repente, Jesus chegou o dia da crucificação. E aquela coisa toda. E aí vai Maria desesperada para o sepulcro atrás de Jesus, chorando. A Bíblia diz que tinha um homem lá, que era o anjo, e que ela olhou e disse: onde foi que você colocaram o meu Senhor? O que foi que você fizeram com eles? Oh, meu Deus. Aí daqui a pouco Jesus aparece e fala com Maria. Ela fala: Rabone, você está aqui, 3º dia. Mas tudo foi dito, tudo foi falado. Abri um parêntese. Quantas coisas Deus ele tem falado para nós. Quantas promessas, queridos, ele tem dito que ele vai fazer, que ele vai cumprir, que ele é Deus, que ele vai... E aí o tempo passa, o que é que acontece? A gente esquece. A gente não confia mais. A gente diz que Deus esqueceu da gente. A gente diz que está demorando. A gente faz de tudo. A gente murmura. Porque o Senhor, porque fulano chegou na igreja hoje, olha como está a vida de Bertano. Aí a gente fica se lamuriando, em vez de prestar atenção na nossa vida, fica tomando conta da vida do irmão, porque o irmão está prosperando, e eu não estou, lembrando das estações, que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas. E de repente Maria chegou, e a alegria dela, quando foi para os discípulos dizer: mestre, eu vi o mestre, eu vi Jesus. Aí a Bíblia diz que foi pedra, aquela agonia toda, aquela coisa toda. E de repente, ali no livro de João 20, 24, Jesus fez o quê? Apareceu para os discípulos. E aqui foi onde Deus falou muito forte no meu coração. No capítulo 20 de João, no versículo 24, diz assim: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi o sinal dos cravos nas suas mãos, e não puser o dedo do lado dos cravos, e não puser a minha mão do lado, de maneira nenhuma creiei. Rapaz, esse é Tomé. Olha o que ele falou. Ele disse que ele não só ele vendo, queridos, nem ele vendo com os próprios olhos dele que a terra ia comer, ele não cria. Olha só. Ele disse, se eu não puser as minhas mãos e os meus dedos nos cravos e no lado, não é só ver não. Trocando para o amigo dele, ele disse: olha, ele pode vir pintado de ouro, ele pode vir no redemoinho, ele pode vir sapateando no poder, mas se eu não colocar os dedos, se eu não colocar a minha mão, não está valendo, não creio em nada. Era como se Tomé tivesse anulado tudo que ele tinha vivido. Era como se Tomé tivesse anulado tudo aquilo que ele viveu com Jesus no meio da caminhada, porque ele era discípulo. Era como ele tivesse jogado tudo fora, queridos. Tudo aquilo que ele viveu em Deus. Todos
milagres, tudo aquilo que ele vivenciou, ele viu. A gente não viu, mas ele viu. Mas no momento em que os discípulos disseram, o mestre estava aqui, ele duvidou. Ele duvidou. Ele disse, nossa, não quero só ver não, eu preciso pegar, apalpar. E quantos de nós estamos assim dentro da igreja? Imagine só. Queridos, vou lhe dizer uma coisa. Aqueles que servem a Deus, crê que Ele é Espírito. E nós temos que crer em Espírito e em verdade que Ele é o nosso Deus. Não é porque nós não vimos, não é porque nós nos apalpamos, não é porque Deus ele se deparou aqui na minha frente, se materializou aqui, bufo, churrasquinho de crente cristiana, morreu, bufo, acabou. Porque a glória dele é tão grande que eu e o meu pecado não suportaria, a minha natureza adâmica não suportaria a glória dele. Então nós cremos em espírito e em verdade que ele é o nosso Deus. Ele não deu os vestígios, você não pode ver, mas você pode sentir ele. Você pode ouvir ele. Você fala em línguas por quê hoje? É porque você quer? Não, porque você recebeu o revestimento de poder. As escrituras, ela tem evidência. Aquilo que está escrito, nós vivemos aqui à risca. E por quê? Você só quer andar naquilo que você pega, que você apalpa, que você sente. Se botar aqui eu vou, se não botar eu vou. Não estou vendo nada, não vou para lugar nenhum. Eu quero lhe dizer que Ele nos chamou para caminhar por fé e não por vista. Ah, Cris, mas você não sabe o que está acontecendo na minha casa. Eu não quero saber, nem eu quero saber. Mas eu quero lhe dizer que o Deus que você crê e serve em espírito e em verdade, Ele pode mudar a situação. Só é você crer e ter fé. Eu quero impulsionar você, parar de querer apalpar as coisas, de querer viver tudo na vista. Eu estou vendo, então vai acontecer. Meu irmão, vai lá, bota o pé, não vê o chão, na hora ele vai fazer o milagre. A Bíblia diz que aquele povo estava lá, fugindo de Faraó, de repente o que foi que aconteceu? Se deparou no Mar Vermelho. Se deparou no Mar Vermelho, água para a direita, água para a esquerda. Se vai para frente, os cabra pega, churrasco de crente. Se vai para trás, a mesma coisa. E aí? Mas tinha um profeta. O Senhor disse, ó, pega aí, bordão aí, bate aí nesse mar. E ele fez por quê? Foi porque ele viu? Não. Primeiro, quando ele bate, o mar abre de trás para frente, viu? Você já foi estudar sobre isso? Pois é. O mar não abre. O mar abre para cá. É de lá para cá. Quando ele bate, o mar abre. E eles passam. Então Moisés, ele caminhou no meio de uma fé. Porque ele cria que Deus poderia fazer. Foi pela fé que aquele povo foi livre do Egito. Porque aquele povo estava ali amassando o barro para Faraó. Mas quanto mais batia, eles cresciam. Quanto mais amassava, ele crescia. Ei, quando você estiver, ó, tomando as porradinhas, dê glória, porque você está crescendo. Quando você estiver no meio da guerra, começar a doer, o negócio começar a apertar. Porque ele é especialista em apertar a torneira que está pingando. Pode ter certeza, tem crescimento para você. Você está perto, meu irmão, de chegar. Então esse mar aí vai se abrir, mas se você ficar na beira do mar, pegar uma churrasqueira, botar uma carne para assar, dizendo aqui, daqui a pouco eu vou ficar aqui esperando, quando o mar abrir eu piso. O papai está dizendo, entra no mar assim mesmo, quando você chegar lá, a providência já chegou. Entra assim mesmo, porque quando você entrar, já está sendo aberto de trás para frente, e o milagre já aconteceu. Só que o nosso problema, a nossa natureza humana, nós queremos pegar, nós queremos apalpar. Eu só vou se Joelma dizer, Cris, eu vi, e você vai ver também, e a gente vai junta. Mas se Joelma dizer, Cris, eu não vi nada, minha irmã, mas vamos nós duas assim mesmo. Será que eu vou? Eu vou na fé dela?
Às vezes a gente não vai. Por quê? Porque a gente quer pegar, quer apalpar. Eu me lembro há 8 anos atrás, eu acho, por aí. Deus me deu bem essa palavra. Estava eu plena, no momento que o meu ministério da intercessão estava maravilhoso, hein, Tati? Maravilhoso em Salvador. A gente estava caminhando na igreja, estava tudo bom, tudo maravilhoso. Tudo ótimo. Daqui a pouco, Deus começou a dizer: vou soprar, vou soprar, vou soprar, vou soprar. Aí eu disse: eita, vai soprar para onde? Olha, eu vou dizer uma coisa, pastor, nem lá em casa não, viu? Deus não deixava, porque o pau comer era dentro de casa. Todo mundo era dentro de casa. Era para expulsar os cães, era a gente mesmo. Era o bicho pegava dentro de casa. Dentro de casa. Às vezes a gente ia pedir um socorro, não aparecia ninguém. Aí depois Deus levantava os profetas e dizia: não vai ninguém. Eu ficava lá choramingando no joelho, 3 horas da tarde. Ai, meu Deus, eu estou aqui, ninguém vem, que luta, que prova, Jesus. Chegava no culto, Deus levantava os profetas: não vai. Porque é tete a tete, eu e você. Não vai pastor, não vai irmã, não vai ninguém. Eu digo: tá bom. De repente, Deus começou a falar. Tinha uma casa assim na ladeira que a gente morava. E aquela casa era a casa dos meus sonhos. Sabe quando você olha e diz assim? Eu disse: aquela casa era a casa dos meus sonhos. Eu comecei a orar, queridos, em cima daquela casa. Eu quero aquela casa e Deus vai soprar a gente, mas... olha, que coisa linda, né? Tá eu bem plena, sentada em casa. O Espírito Santo diz assim: pegue a Bíblia e abra em Gênesis 12. E aí eu fui abrir. Aí Deus disse: saia da tua terra, do meio da parentela, e vá para a terra que eu te mostrarei. Queridos, eu não sabia nem que existia Paulo Afonso. Nunca ouvi falar. Não sei nem de onde era esse lugar. Eu sei que eu fui me parar quase 2 anos em Paulo Afonso. Você acha que foi fácil para mim? Eu fui brigar com Deus. A gente briga com Deus, né? A gente quer brigar com Deus, mas a gente já sabe que a briga já é perdida. É como você vai lutar com uma pessoa 2 vezes maior que você no boxe, e você sabe que você já foi locateado. Eu fui brigar com Deus. Aí Jesus disse: você vai. Eu disse: meu Deus, e agora? Como é que eu vou? A gente vai largar tudo. Deus disse: você vai largar tudo e vai. E Deus só testificando: você vai. Ele me deu essa palavra. Eu disse: eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. Eu não quero profeta, eu não quero ninguém. Eu quero que o Senhor fale comigo na palavra. E Ele falou. Quando eu menos esperava, Ele disse: se levante e abra a sua Bíblia. E Deus disse: vá para essa terra, você vai para essa terra. Que eu vou lhe mostrar. Chega lá, você vai ver como é a terra. Acabou. Você não sabe, não conhece, nunca ouviu falar. Eu fui até pesquisar onde era a terra, o nome. Paulo Afonso. Mas eu precisei, querido, ser forte e obedecer. Não foi fácil essa mudança. Foi a minha primeira mudança. Mas foi doloroso demais. Porque eu larguei toda a minha família. Eu larguei a igreja onde a gente já estava... sido levantado na intercessão, nós estávamos trabalhando, a gente tinha turminha, lá que a gente subia a monte, já estava tudo bom. Aí ele foi o quê? Ele desconstruiu tudo, levou a gente para um outro lugar, que a gente foi esmiuçado. Passamos pela prensa, quase 2 anos naquele lugar, mas Deus fez grandes coisas. Demorou um pouquinho, eu quase pelo da beira da morte, Deus fez o quê? Está na hora. Levanta acampamento. Camaçari. 5 anos em Camaçari. Daqui a pouco papai de novo. Levanta acampamento. Pastor Jair disse: missionária, Deus falou comigo que vocês vão ficar aqui 5 anos. Foi certinho. No dia que fez 5 anos, Jackson recebeu a notícia da mudança. Desse jeito. E eu aprendi a andar por fé a partir desse propósito. De Deus ficar me botando para aqui, para ali, para aqui, para ali. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou aqui, amanhã eu estou cá. Aí eu chego: pai, eu quero ficar aqui. Aí ele disse: vai ficar querendo. Eu comecei a aprender a andar por fé, por conta dessa situação que eu vivi, dessa experiência que eu vivi. E eu comecei, de repente, eu me desapego, porque sofre menos. Mas eu entendi que eu não preciso ficar palpando as coisas. Eu não preciso ficar o tempo todo ali, agindo por mim mesma, na força do meu braço,
Não preciso, queridos, você tem que agir por fé. Porque você serve um Deus que lhe sustenta todos os dias. O Deus que está com você todos os dias. O Deus que não te desampara todos os dias. E quando Ele procura uma gota de fé em nós, cadê a fé? Foi para o pé. Não existe. Principalmente nos tempos difíceis. E Deus começou a falar que nós estamos com a síndrome de Tomé. Não é só ver, não. Tem que pegar. Tem que apalpar. Se tem que apalpar, está fazendo o que aqui então? Se tem que apalpar, está servindo a Ele por quê então? Porque apalpar Ele eu não posso, você não pode. Então Deus, Ele quer ativar a nossa fé. Nesses últimos tempos, o Senhor, Ele tem ministrado ao meu coração que Ele está requerendo fé de cada um de nós, para nós vivermos o sobrenatural dEle. Ele deixou esse exemplo aqui de Tomé, justamente para nos mostrar que nós precisamos andar por fé e não por vista. É como diz aquela canção, eu não vivo por fé, eu vivo por vista e Deus proverá. Provisão. Nós precisamos estar na dispensação e na provisão do Pai. Não estou entendendo nada, Cris. O negócio está meio estranho. Não, caminhe por fé. Continue caminhando por fé. Por fé. Fecha até os olhos, se for possível, para você não ver. Eu lhe garanto que dentro de um buraco você não vai cair, porque Deus, Ele não vai deixar. Então nós temos que tirar de nós, queridos, essa síndrome de Tomé, para a gente viver o sobrenatural de Deus. Amém? Louvado seja Deus. E ali no versículo 28 diz assim: e Tomé respondeu: Deus meu. Por que ele respondeu? Porque Jesus disse a ele: vem aqui, Tomé. Bota o dedo aqui, Tomé. Bota o dedo aí nos cravos. Mete tua mão aí, cabra. Vai, sou eu mesmo que estou aqui na tua frente. Estou aqui, materializado aqui na sua frente. Sou eu, Jesus mesmo. Bem-aventurados é aqueles que crêem, mas não viram. Porque nós não sabemos, queridos, como é o céu. Nós não sabemos como é a nossa morada. Mas nós estamos aqui aguardando e esperando esse longo dia chegar. Nós estamos aqui na convicção que nós vamos caminhar, aleluia, pelas ruas de ouro. Não haverá mais dor, não haverá mais choro, não haverá mais pranto. A luz, Ele será a nossa luz, queridos. Quando o bicho começar a pegar, vai ler o livro de Apocalipse, para você ativar a sua fé. Vai ler o livro das promessas, vai crer, vai olhar e vai dizer: eu não estou ouvindo, mas eu creio. Porque eu já me vejo lá, na cidade de ouro, caminhando por lá. Eu já disse: Jesus, eu vou dar um agarrão no pescoço do Senhor. Vou dar um cheiro, vou dizer: obrigado porque eu consegui chegar. Obrigado porque eu consegui alcançar. Valeu a pena todas as guerras, todas as renúncias, todas as lutas. Obrigado, porque eu e você não estamos fazendo negócio para ficar aqui. Há uma morada eterna. E é pela fé, querido, não é por vista. Comece a ler as escrituras. Comece a se alimentar para ativar sua fé. Comece a ler o livro das promessas. Comece a ler, vá para Apocalipse. Comece a sentir. Comece a ver lá os 12 portões. As paredes de cristal. Tudo isso está preparado para nós. Vai valer a pena. Vai valer a pena a gente não apalpar. Vai valer a pena a gente não fazer as coisas na força do nosso braço. Vai valer a pena esperar nele. Porque a promessa maior de viver as coisas terrenas são a promessa do alto. É a moradia do céu. É aquele que ele tem preparado, que o olho não viu, o ouvido não ouviu e nem desceu ao nosso coração. É o que ele tem preparado para mim e para você. Ande por fé e não por vista. Dê uma bicuda na cara do cão nessa noite que está te atormentando. E está lhe dizendo: cadê o seu Deus que não entrou nessa providência? Pisa na cabeça dele, porque Jesus lhe deu autoridade. O Espírito Santo está sobre você. Não é no seu nome, não é no meu. É a poder no sangue de Jesus. Comece a caminhar sobre as águas. Comece a crer que ele tem poder para fazer
eu tenho 30 anos né, esperando. Eu estou aqui na beira desse tanque. Eu estou sangrando. Eu quero fazer. Queridos, todos que esperaram tiveram resposta na Bíblia. A mulher do fluxo de sangue teve resposta. A mulher encurvada teve resposta. José teve resposta. Será que você serve a um Deus carrasco que ele não vai responder? Mas o problema é que a gente quer tudo no nosso tempo, na nossa hora. E tudo acontece no tempo dele. Porque o tempo dele é perfeito. Ele não se atrasa nem um segundo. Ele chega na hora certa. Na hora que ele dizer vai acontecer, buf, aconteceu. E você menos esperar, você vai ficar pasma. Meu Deus, eu não sabia. Meu Deus, eu esperei por tanto tempo isso acontecer. E eu estou vendo agora isso aqui diante dos meus olhos. Mas primeiro você creu. Primeiro você crê. Primeiro você se ativa. Primeiro você vai. Dê um passo. Porque Deus, Ele é responsável por nós. Você tem um pai cuidadoso. Você tem um pai amoroso. Que não desampara você. Que zela por você. Que cuida de você. Às vezes, meu querido, nós nos sentimos órfãos. Porque nós olhamos para uma situação que nós estamos vivendo e achamos que Deus, Ele está indiferente. Não! Você serve ao Todo-Poderoso. Aprenda a esperar o momento dEle. Caminhe no meio das águas. Ainda que você olhe e não enxergue o chão, Ele vai providenciar o chão para você pisar. Ele vai prover aquilo que você precisa na hora certa. Espere o tempo do processo. Porque você vai vencer. Porque você vai avançar. Você vai chegar. A promessa vai se cumprir. A resposta vai chegar. Mas só vai acontecer se você andar sobre as águas. Só vai acontecer se você entender que não é por vista. É por fé. Nós somos movidos pela fé. Então nessa noite, eu quero repreender na sua vida a síndrome de Tomé. Nessa noite, eu quero ativar você a dar aquele passo que você está com medo de dar. Sabe? Com medo do que vai acontecer. Dizendo assim, meu Deus, eu estou com medo. Não sei o que é que... Vá lá que Deus garante você. Vá que Deus Ele vai fazer. Você está andando certo? Está caminhando? Vai temer o quê? Nós temos um pai, querido, não é um padrasto não. Um pai cuidadoso, amoroso. A Bíblia diz que Ele tem o prazer de nos abençoar. A Bíblia diz que a bondade, olha só, a bondade e a misericórdia dEle, ela vai nos seguir até o dia que eu morrer. Porque eu quero ser arrebatada, claro. Mas a bondade e a misericórdia dEle nos vai caminhar comigo e com você. Ele está dizendo, ei, eu estou aqui lhe mostrando, eu vou estar com você, eu vou caminhar com você, eu vou fazer acontecer. Você precisa crer, você precisa confiar. Nós precisamos depositar a confiança em Deus, não deposite em mim não, sabe por quê? Você vai se decepcionar porque eu sou falha pecadora. Vai chegar uma hora que você vai dizer, eu pensei que Cris era isso aqui, ela não é não. Você vai se decepcionar porque eu sou falha. Mas quando você deposita a sua confiança em Deus, aí é outra coisa, queridos. Aí é outra coisa. Aí, como diz Alberlânio, o nível é lá em cima, elevado. Ó, elevadíssimo, confiando nele. Então, pare de depositar sua confiança nas pessoas. Pare de fazer só porque você vê. Vá nesse negócio, vá na tua força. Em nome de Jesus, fique de pé que eu quero orar por você. Aleluia. Mas primeiro, dê um aplauso ao Senhor aí, porque Ele merece. Glorifique a Ele porque Ele merece. Exalte a Ele porque Ele merece. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Estou doida para dar umas mantas aqui. Eita, que essa palavra hoje queimou no meu coração de tarde. Meu Deus do céu, eu disse, Jesus, o que é isso? Ele disse, para boba, de se mover pelo que tu vê, mulher. Se move pela fé. Oh, meu Deus. Aleluia. Pode louvar aí, Ministério de Louvor.
Bote a mão no seu coração, queridos. Eita glória. Nessa noite. Mas se você está aqui e diz, Cris, eu ouvi até essa palavra, mas eu estou com a fé meio esmurecida. Vem aqui que eu quero orar por você. Se você não está conseguindo avançar na sua fé, se você está aqui nessa noite e diz, Cris, eu estou até tentando, mas tem algo que está me prendendo, eu quero me ativar minha fé, eu estou meio assim. Eu cheguei no culto meio assim hoje. Vem aqui na frente que eu quero orar por você. Aleluia. Louvado seja Deus. Coloque a mão no seu coração. Aleluia. Oh, Espírito Santo. Comece a conversar com Ele nessa noite. Comece a dizer a Ele. Diga, Senhor, eu derrubo agora esse altar da síndrome de Tomé na minha vida. Eu até estava vindo mesmo, eu queria mesmo apalpar, eu queria era pegar. Eu queria de verdade, era ver, eu queria sentir. Mas a partir de hoje, eu vou caminhar pela fé. Porque eu não quero ser como Tomé. Eu quero ser como Abraão, que largou tudo, agiu pela fé e foi para um lugar que ele nem conhecia. Ouviu o chamado de Deus. Que a unção da fé de Abraão desça sobre a sua vida nessa noite. Que a graça e a força que você precisa para caminhar desça agora sobre o seu coração. Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Pai, os teus filhos estão aqui nessa noite. O Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece cada situação. O Senhor sabe o nível da fé de cada pessoa que entrou por essas portas nessa noite. Eu quero lhe pedir, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ativar a fé dos meus irmãos, ó Pai. Que o Senhor venha operar no coração dos meus irmãos nessa noite. Eu quero lhe pedir que o Senhor derrame sobre eles agora uma força diretamente do teu Espírito, ó Pai. Que eles venham achar força em Ti. Que eles venham se mover, Deus, pela fé. Porque aqueles que creem no Senhor, crê que o Senhor é Espírito e crê que vai viver na verdade em Ti, Senhor. Eu te peço nessa noite, visita cada coração. Onde houver uma fé esmurecida, onde houver um caído, onde houver uma situação mal resolvida, onde houver um inquieto, Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, estabiliza o teu reino sobre cada coração. Estabiliza o teu reino sobre a casa do meu irmão, sobre a casa do meu irmão, sobre a casa da minha irmã nessa noite. Aquilo, meu Pai, aquele cenário que ele está vendo, que ela está vendo, e está dizendo, vixe, vai morrer assim. Vai morrer na síndrome de Gabriela. Eu quero desligar essa palavra agora. Eu quero desligar no reino agora. Que toda síndrome de Gabriela, que eu vou ficar assim e eu vou morrer assim, eu desfaço agora, pelo poder que há no sangue de Jesus. Que teu Espírito se aposte dessa casa. Que teu Espírito se aposte dessa vida. Se aposse. Eu quero lhe pedir pela vida das mulheres que o seu marido não é crente. Pai, ativa a fé delas. Ativa a fé delas agora. Pede, Deus, levanta elas, ó Pai. Coloca no coração para elas levantarem um altar de oração, um altar de adoração sobre a sua casa. Ativa a fé dessa guerreira. Ativa a fé, meu Pai. Ativa, toma o coração delas agora. Eu não sei como é esse homem. Eu não sei, meu Deus, porque ele não serve ao Senhor. Mas eu sei que é um Espírito que convence o homem do pecado e da justiça. Eu sei que é um Deus que age não por vista. Eu sei que é um Deus que pode fazer. Visita esse homem agora. Visita esse homem onde ele estiver. Visita agora, meu Deus, em nome de Jesus. Oh, meu Deus, aleluia. Oh, Rebeca, mandarabaxere, comandarabaxere. Oh, Deus de poder e glória. Age, meu Deus. Age sobre os corações nessa noite. Age, meu Pai, pelo poder que há no sangue de Jesus. Oh, meu Deus. Comece a adorar a Ele.
os dias para te adorar. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Ele é, queridos, o seu bom perfume. Ele é essa essência. Você tem essência. Você é filho. Você é herdeiro dele. Ele te constituiu nação eleita, povo escolhido. Não aceite menos que isso. Não aceite menos do que isso. Você tem uma identidade. Você tem um pai que cuida, um pai que zela, um pai que está com você. Oh, aleluia. Oh, Espírito Santo. Oh, meu Deus. Toma os corações aqui neste lugar, Deus. Que o cenário seja diferente. Que o cenário seja diferente a partir de hoje. Comece a crer. Comece a confiar que você vai chegar na sua casa. Mas tem que ter fé, minha irmã. Tem que ser muito doido. Tem que ser muito doida. Tem que chegar em casa botando o cão para correr. Tem que chegar em casa batendo o pé. Tem que chegar em casa e exercer a sua fé. Porque você recebeu uma porção de ânimo nessa noite. Você recebeu uma porção de ânimo nessa noite. Exerce esse negócio. Se levanta. Pega a boca de profeta. Não sou profeta, meu filho. Já está ligado. Você é filho. Não precisa ser profeta para profetizar, não. Usa a sua fé. Eu estou com a fé pequena. Você estava, verbo passado. Você foi com a sua fé ativada. Amém? Aplauda Ele. Aplauda Ele nessa noite, porque Ele é digno da sua glória. Ele é digno do seu louvor. Ele é digno da sua fé. Ele é digno de receber essa glória que sai da tua boca. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus.